Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre o livro do Gênesis, capítulo 7, versículo 23, mais precisamente sobre o dilúvio. Só restaram Noé e aqueles que com ele estavam na arca, né? Em resumo, a passagem é Gênesis, capítulo 6, versículos 1 a 14. O tema é obediência e confiança em Deus. O cenário é o período primordial, a inundação enviada por Deus para cobrir a terra, o monte Ararat e a Mesopotâmia, né? Figura central Noé, filho de Lameque, que é descendente de Sete, o terceiro filho de Adão e Eva, um homem correto. Aos 500 anos, Noé é pai de Sem, Cã e Jafé. Então, Gênesis estabelece os seres humanos como cuidadores da terra. Não é bem isso, né? Como dominadores, né? Deus, ao dar ao homem, ao ser humano, o poder de denominar, dar nome aos outros seres, ele dá o poder também de, além de denominar, de dominar sobre todas as coisas. Mas após várias gerações, a humanidade se corrompe. Deus resolve refazer o mundo, mas preserva Noé e os animais para iniciarem a nova vida após o dilúvio. Deus faz uma aliança com Noé e se compromete a não destruir mais a terra. Deus diz a Noé que todas as criaturas são postas em suas mãos. A humanidade deve tomar conta da terra e se comportar bem. Os humanos são confirmados cuidadores da terra no Salmo 8. Então, no fim do primeiro capítulo do Gênesis, Deus examina a sua criação. Deus viu tudo o que havia feito. No começo ele viu que tudo era bom, né? O Gênesis diz, e tudo havia ficado muito bom, capítulo 1, versículo 31. No capítulo 6, seu ânimo se turvara, né? Começou a desanimar da humanidade. Deus viu como a terra se corrompera, por isso toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, segundo o capítulo 6, versículo 12. Isso cortou-lhe o coração e resolveu fazer desaparecer da face da terra os homens e também os grandes animais e os pequenos, os animais que não fizeram nada de mal, velho. Entraram no meio da bagaça também. Deus resolveu fuder com todo mundo. Já que o ser humano é uma merda, vou fuder com toda a criação. Desgraça. Os homens também, os grandes animais, os pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. O que os bichinhos fizeram? O que os vegetais também fizeram? Pra você matar isso tudo, Deus. Deus é muito injusto, cara. Algo, porém, o faz mudar sua intenção. A existência de um homem justo. Só tinha um homem justo, né? Esse homem justo, né? Teve um homem justo que posteriormente salvou todo mundo, que foi Jesus, né? Um homem justo não poderia ter salvado ali já para evitar vir Jesus. Deus é muito contraditório, né? Então, as coisas que não dá para entender muito bem porque que Deus faz as coisas. E ainda coloca os bichos vegetais também no meio, porque inundou, mata também os vegetais, filho. Igual como faz represa. Faz represa, cara, toda a biodiversidade daquela região que vai ser inundada vai morrer. As árvores, os animais, tudo, né? Até eu estava dando aula esses dias sobre a Amazônia, falando sobre ela, que eu estou dando aula de ciências humanas num cursinho preparatório para a Polícia Militar. E falando sobre a Amazônia, né? Sobre o Xingu, né? A usina do Xingu e do Xingu é o Belo Monte, né? A usina de Belo Monte. E falando sobre lá, e fazendo a reflexão sobre a inundação, o que acontece com a biodiversidade quando isso se dá, e como também, às vezes, até os minerais. Tinha minerais preciosos, eles concretaram a região para impedir com que o povo fosse lá, os mineradores, os garimpeiros, e tentasse, né, mergulhar lá, morrer afogado, para tentar tirar o ouro dessa região, porque era uma região, segundo alguns estudos preliminares, bastante fértil em metais preciosos, em especial ouro e prata, por conta da era geológica em que se formou aquela crosta terrestre ali, né? Aquela parte do planeta. Então, os autores do Gênesis usaram a história de Noé para refletir sobre o que os eruditos chamaram de criação, reversão da criação e recriação. A criação feita por Deus é boa, a humanidade a estraga. Há controvérsia, estraga como? A partir de quê? De onde vem o mal? As criaturas não têm o poder de criar, de fazer algo a partir de nada. Só Deus que teria. Sua criação é que sem ele só Deus faz. Então o ser humano não cria o mal do nada. O nada tinha que pré-existir. O demônio também não tem esse poder, porque os anjos não têm esse poder. Então são umas contradições lógicas aí que existem na religião, na Sagrada Escritura, né? Então, a história de Noé faz refletir o que os eruditos chamam de criação, reversão da criação e recriação, né? Com paciência, Deus desfaz a criação para recriá-la.
Como outras histórias de Gênesis, o dilúvio mostra que Deus julgará e punirá o pecado, mas também oferece salvação aos fiéis e penitentes. Para resolver a depravação humana, Deus manda uma enchente que varre toda a vida sob o céu. O relato do dilúvio é o relato mais presente em todas as culturas humanas, né? O mito mais presente, inclusive o mito bíblico, ele provavelmente foi imitado, é uma adaptação do mito, de um mito dos Sumérios, da epopeia de Gilgamesh, que tem um relato muito parecido, mas tem relatos aqui também na mitologia dos povos indígenas do Brasil, na mitologia africana, na mitologia da Oceania, em todas as mitologias do mundo há relatos de dilúvios, ou seja, isso mostra que dentro de todas as tradições religiosas há esse mito faz parte, é o mito fundador de praticamente todas as civilizações. E a Bíblia, ela foi escrita, o livro do Gênesis, provavelmente no século VIII a.C., eles pegam essas compilações, né, e vão adaptando-a para a cultura hebraica. Não quer dizer que isso aqui é científico, é um relato científico das origens, apesar de que tem um monte de idiota burro, retardado, que acredita que isso aqui foi como Deus de fato criou o mundo. Né? Tem que ser muito burro, retardado para acreditar numa merda dessa. Então, de novo, mostra que Deus julgará e punirá o pecado, mas também oferece salvação aos fiéis e penitentes. Ele manda enchente que varre toda a vida sob o céu, exceto o justo Noé, sua família, e uma amostragem completa de vida animal. Deus diz a Noé que construa uma arca ou barco para ele, sua família e um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos. Está lá no capítulo 6, versículo 19. Noé faz como Deus manda. Eles entram na arca e Deus os fecha nela. Quando as águas sobem, Deus se lembra de Noé. Todos os animais e rebanhos na Bíblia, muitas vezes lembrar envolve o cumprimento de uma obrigação ou promessa. Aqui Deus envia um vento e as águas recuam. Noé solta um corvo para testar. Na tradição ficou uma pombinha, né? O pombinho vai lá para testar quando elas diminuíram e ele fica dando voltas. Então Noé solta uma pomba. Na verdade é o segundo que a pomba, né? Desculpa aí. Ela volta com uma folha de oliveira no bico. Na vez seguinte ela não volta e Noé sabe que agora é seguro deixar a arca porque ela encontrou terra firme. Então relatos relacionados aí à criação, as alianças de Deus com o povo, Sodoma e Gomorra também está relacionado a isso, né, por conta da questão do pecado, e Deus vai e elimina essas duas cidades, os Salmos, o servo sofredor, a Nova Jerusalém. A família de Noé e os animais saem da arca quando ela pousa na região de Ararat, na Mesopotâmia. A pintura de Simon Maile mostra a violência e o caos que logo voltam. Limpo pela água, a primeira aliança, né, refazendo o mundo, agora a primeira aliança. Limpo pela água, o mundo emerge renovado. Aí a água do batismo também, depois, a simbologia vai ser usada pelos cristãos. A água do batismo é para limpar dos pecados. Né? Noé, segundo Adão, faz um sacrifício a Deus que repete a Noé e sua família a bênção feita em Gênesis capítulo 1. Sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Deus também estabelece uma aliança com Noé, a primeira de uma série entre ele e a humanidade. Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio, nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. O sinal desse pacto é o arco-íris, ele deixa o sinal dessa aliança, o arco-íris vira o sinal dessa aliança de Deus com a humanidade. E isso fez com que muita gente passasse a acreditar, inclusive quando eu era criança eu ouvia muito isso dos meus pais e dos adultos, que Deus acabou com o mundo uma vez através da água, e a próxima vez, que seria a última com a volta de Jesus Cristo, seria através do fogo. Não sei se é a profecia que não tem na Bíblia exatamente isso, essa descrição. Apesar de ter o fogo do inferno, tem várias referências a fogo, né? E apesar de que também a gente pensar em guerra, a guerra vai ser com certeza no fogo se o mundo acabar numa guerra, né? Não sei. Ou se for um colapso do Sol também, provavelmente o Sol vai consumir o nosso planeta, né? No seu colapso, quando ele entrar no seu processo lá daqui a alguns bilhões de anos de falência enquanto estrela, ele provavelmente vai consumir o nosso planeta. Aí pode ser no fogo também, se existir humanidade até lá, porque eu acredito que não haverá, né? Então, histórias de dilúvio. Culturas do mundo todo têm sagas, eu acabei de dizer, né? Tem sagas de inundações cataclísmicas. No caso da Mesopotâmia antiga e regiões próximas, há ao menos 3 outras versões da história do Grande Dilúvio, muito mais antigas do Grande Dilúvio, né? Talvez inspiradas por uma cheia devastadora dos rios Tigre e Eufrates, né? A Mesopotâmia significa terra entre rios, que fica entre os dois rios, o Tigre e o Eufrates, ocorrida em 2900 a.C. Na história suméria de inundação, o equivalente de Noé é o Ziusudra, o homem conhecido
pela humildade. Na versão encontrada em uma das tábuas que registram a epopeia babilônica de Gilgamesh, na verdade é babilônica, né? Que pode ter sido escrita já no século 22 a.C., ou seja, muito mais antiga do que a Sagrada Escritura, do que a Bíblia. E muito mais antiga do que a tradição judaica, o povo hebreu enquanto povo constituído, enquanto a gente conhece-o. Porque até o próprio Moisés e Abraão se remonta aí não a um período tão distante da história. Moisés provavelmente viveu entre o século 11 a.C., segundo os estudiosos bíblicos, né? A ciência bíblica. E Abraão não teria ficado muito longe disso, apesar de que as idades que eles colocam na Bíblia ali são idades completamente aleatórias, porque os seres humanos ali tinha 500, 700, né, 300 anos de idade. Então ele deve se basear numa tradição oral anterior. O único sobrevivente humano é Utnapishtim, né? O terceiro relato é a epopeia acádica de Atrahasis. Só naquela região ali, já tem 3 aqui que eles estão citando, né? Fora que tem no mundo inteiro, como eu já disse, mitologia norte-americana, dos povos indígenas da América do Norte, da América Central, da América do Sul, da África, outras culturas europeias, da mitologia grega, nórdica, celta, tem inundações, da mitologia da Oceania, das mitologias da Ásia, todas têm relatos de inundações. O terceiro relato da epopeia acádica, escrita por volta de 1700 a.C., também mais antiga que a Bíblia, cujo herói epônimo é extraordinariamente sábio, significa o nome dele, né? Essas histórias acabaram entrando na mitologia greco-romana também. O poeta romano Ovídio conta uma versão do dilúvio nas Metamorfoses. Aí aqui já é influência não sei se da Mesopotâmia, né, do contato da cultura grega com esses povos, ou se em contato com a cultura hebraica, né? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, babies, até a próxima.